Nós vamos, neste momento, ler um texto da palavra de Deus para a nossa edificação. Uma palavra que com certeza vai mexer com o coração das mamães nesse domingo especial do Dia das Mães. E aliás, eu quero aqui já mandar o meu abraço para as minhas mães, não é? A minha avó mãe, a dona Alzira, minha mãe biológica, Geiser, tias como a Gisley, por exemplo, que cuidaram de mim muitos anos. E todas as intercessoras, mulheres guerreiras que Deus também colocou como mãe sobre a minha vida. E eu creio que eu posso falar isso também em nome de todos os pastores que aqui estão. Agradecer a minha esposa Marusa, que também é mãe, não é? E em alguns momentos, pastor Emerson, acaba sendo a minha mãe também, não é? A esposa, ela também assume algumas funções de mãe em relação ao marido. Às vezes isso é necessário. E eu acho que nós podemos celebrar também pela vida aí da mais nova mãe, não é verdade? O papai Samuel, né, e a Flora estão vibrando pelo nascimento da Aurora, nesta manhã deste domingo. Louvado seja Deus, a Aurora chegou e nós estamos felizes com o pastor Samuel, com a Flora, pela chegada da Aurora, né? Graças a Deus por isso. Mas essa palavra não vai ministrar apenas às mães. Esse texto, a história de Dorcas, eu creio que falará também para o coração dos pais, das crianças, dos adolescentes que estão conectados conosco pelo Face, pelo YouTube. Ainda dá tempo de você compartilhar esses links para que outras pessoas também sejam abençoadas. Vamos juntos ler esse texto. Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a partir do verso de número 36. Diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável. E diz a Bíblia, pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O título desta mensagem é este: Dorcas, a mãe da compaixão. Nós não sabemos precisar e não podemos afirmar que Dorcas tenha sido mãe biológica. O texto não diz isso. Mas nós podemos aqui com certeza ressaltar a maternidade por adoção de Dorcas. Esta mulher, ela adotou outras mulheres viúvas, uma vez que Jope era uma cidade portuária do mar do Mediterrâneo, e muitas mulheres tinham perdido seus maridos para o mar. E essas mulheres então encontraram em Dorcas um auxílio, um arrimo. Encontraram nesta mulher uma mãe, a exemplo, aliás, de Débora. A Bíblia afirma que Deus a levantou por mãe em Israel. E eu posso dizer que Dorcas foi levantada por mãe nesta cidade de Jope. Uma mulher simples, humilde, mas uma mulher que colocou-se à disposição do Senhor. Não temos muita informação sobre ela, mas o que sabemos é fundamental para entendermos que
tratou-se de uma mulher com características notáveis, e o texto diz que ela era notável. Talvez, pastores, a mulher que trabalhou nos bastidores, a figura bíblica que trabalhou nos bastidores, porém a mais notável socialmente. Geralmente quem trabalha no bastidor não é muito notado socialmente. Aliás, compartilhamos essa mensagem, eu, pastor Emerson, ele conta o exemplo daquele cirurgião especialista que entra no centro cirúrgico apenas na hora determinante para fazer algo que só ele sabe fazer, porém muitos da equipe já estão ali há horas, e aquela cirurgia então chega ao seu fim com sucesso, não por conta de um cirurgião especialista, mas por conta de toda uma equipe, inclusive daquelas funcionárias da limpeza que entraram antes no centro cirúrgico para esterilizar tudo ali, para desinfectar tudo ali. Então Dorcas foi uma mulher assim. E dessa forma também funciona a igreja, irmãos e irmãs. Nós estamos no período do Pentecostes, nós temos falado sobre os efeitos do enchimento, do transbordar do Espírito, e fato é que a igreja, ela não está fundamentada na visibilidade de poucos. A igreja, ela está firmada na disponibilidade de muitos. A igreja não está fundamentada na visibilidade de alguns. Alguns têm o privilégio, a honra, o dever e a responsabilidade de aparecerem um pouco mais no púlpito, não é, nas ministrações. Porém, a igreja é sustentada sobretudo por aquilo que acontece nos bastidores. Um trabalho silencioso, porém notável. Dorcas é um exemplo de uma mulher cristã, uma mãe da compaixão. Primeiro porque foi uma mulher convertida. Dorcas, na verdade, ela se converteu através das investidas missionárias dos primeiros apóstolos. E de homens, por exemplo, como Filipe. Acredita-se inclusive que ela ouviu Filipe em sua pregação. Atos 8, verso 40, fala um pouco sobre esse trabalho que Filipe realizava. Agora, ainda que não possamos precisar com 100% de certeza quem foi usado para a conversão de Dorcas, fato é que esta mulher apresentava características, marcas incontestáveis de alguém que tinha sido salva pelo amor de Cristo Jesus. Hoje nós podemos inclusive dizer de pessoas que fizeram parte da evangelização de muitas outras, mas nem sempre nós podemos olhar para algumas pessoas e quem sabe até para a nossa própria vida e enxergar em nós essas marcas tão latentes de uma conversão radical, verídica, incontestável. Mas Dorcas foi mãe de compaixão, porque além de uma mulher convertida, diz a palavra que ela se tornou uma discípula. Aliás, praticamente esse título, esta palavra grega, Macarios, só foi usada para o gênero feminino uma vez, pastor Diogo, em relação a Dorcas, uma mulher grega, gentia, mas que de fato havia se convertido e entendia que estava num processo de conversão, porque conversão, irmãos e irmãs, é um processo. Temos que ser mais tolerantes conosco mesmo e com os outros. Você, mãe, seja um pouco mais tolerante com você mesma, não se esqueça disso. Todos nós estamos num processo. E o próprio discipulado faz com que nos convertamos cada vez mais ao Senhor. A Bíblia diz que esta mulher, ela demonstrou essa sua caminhada de discipulado, principalmente através da operosidade da sua fé. Esta mulher, ela veio a exercer funções que inclusive eram específicas, por exemplo, dos diáconos. Interessante. Ela não foi ordenada ao ministério diaconal, mas ela não precisava de títulos para servir. Ela não precisava de títulos para desenvolver um trabalho extremamente social.
Exatamente por isso que foi atribuído a esta mulher o mesmo título que foi atribuído a Saulo. No mesmo capítulo, a palavra que é usada para designar o serviço de Saulo, também é usada para designar o serviço de Dorcas. Olha a importância, a credibilidade que esta mulher tinha ali. Por isso, nós podemos afirmar que um discípulo de Jesus Cristo, ele é movido em direção às pessoas, assim como Jesus o era. Todo discípulo de Jesus Cristo, todo aquele que está no caminho do discipulado, que entendeu a graça maravilhosa que recebeu, a irresistível graça, com certeza essa pessoa está em movimento, não para demonstrar performance, não para dizer que pode fazer algo, não para provar para os outros ou para si mesmo, mas o faz em resposta ao amor que recebeu. É impossível que uma pessoa que tenha sido impactada pelo amor de Jesus não se envolva com as prioridades do reino de Deus, como Dorcas se envolveu. A Bíblia fala que esta mulher, ela era assim, a mãe da compaixão, como muitas hoje na igreja. Como muitos homens também são pais de compaixão e pais da compaixão. Esta mulher, ela demonstrou tamanha compaixão através do seu envolvimento social. A Bíblia diz que ela se tornou notável por cada peça de roupa que costurava. E interessante que ela fazia peças personalizadas, numa demonstração de devolução da dignidade àquelas mulheres que já não tinham seus maridos para sustentá-las. Imagine você, uma viúva daquelas, recebendo um vestido feito sob medida, pastor Rafael. Não se tratava apenas de uma doação, os irmãos estão entendendo? Se tratava de um ato carinhoso. Dorcas não ia, quem sabe, às feiras públicas da época e comprar peças que os outros não queriam mais, ou mesmo peças caríssimas. Não, ela o fez com as suas próprias mãos, saiu do seu coração para o coração daquelas outras mulheres. E as mães costumam de fato fazer algo muito personificado para os seus filhos, e isso as caracteriza como mães. Hoje nós vivemos no mundo das futilidades, dos fast foods. Compramos tudo muito rápido e achamos muitas vezes que alegramos as pessoas e suprimos as suas necessidades emocionais. Mas permita-me dizer, não é o quanto você tem ou você gasta para investir numa pessoa, mas é como você faz. E se você faz, na igreja não pode haver clichês. A igreja, ela não vive de clichês. A igreja, ela vive de atitudes surpreendentes que nascem do coração e impactam a vida das pessoas. Atitudes simples, mas que de fato movem uma fé operosa, como nos diz Tiago. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras mostrarei a minha fé. Nós temos vivido um tempo onde somos desafiados à prática da solidariedade. Pastor Emerson falou há pouco aqui sobre a campanha do quilo do amor, não é? Do nosso amor solidário, demonstrado através da doação dos alimentos. Isso vai acontecer no próximo domingo. Quem sabe possamos romper com esse recorde das 16 toneladas. Quem sabe em breve possamos atingir 20 toneladas. Quem sabe mais, para que possamos atender ainda mais pessoas. Esta mulher, ela demonstrou sim um fortíssimo comprometimento social. Agora, ela fazia isso com a motivação correta. Mesmo sem ser vista, mesmo sem alardes, ela fazia com seu coração contrito. E ela levava as pessoas, não para si, mas as pessoas, ao olharem para Dorcas, olhavam para Cristo. Por isso ela foi conhecida como uma discípula. Ela era uma pequena notável de Jesus. E aí nós podemos afirmar que o que é mais interessante é que as pessoas
não começaram a seguir Pedro ou a Dorcas, mas elas desejavam o Deus de Dorcas e o Senhor de Pedro. Através do serviço de Dorcas, aquelas pessoas aprenderam a amar a Deus. Mas amados, Dorcas também foi considerada a mãe da compaixão, pois esta mulher foi marcada por uma sede de santidade. A igreja primitiva, que vivia ainda sob os ares da ressurreição, era uma igreja marcada, impregnada por uma busca por santidade, porque estava impactada com Cristo ressurreto, e por isso vivia não só uma empolgação, mas uma decisão de viver como Cristo que tinha morrido e ressuscitado. Aliás, o Gene Peterson, no seu livro A Maldição do Cristo Genérico, ele chega a dizer que quando a igreja, ela perde a dimensão da ressurreição, ela naufraga, ela murcha, ela mingua. Cristãos que já perderam a alegria da salvação, o entusiasmo, o brilho nos olhos, que já não resplandecem mais a luz de Cristo, possivelmente estão muito distantes da cruz vazia. Quem sabe estão firmados nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, nas suas próprias competências, nos seus ritos, que já fazem parte de uma rotina meramente religiosa, mas estão distantes, não respiram mais o ar puro que flui do Calvário. Qualquer outro ar que formos expirar para alimentar a nossa fé, ele será um ar corrompido. A palavra de Deus diz que Dorcas, ela buscava uma vida de santidade, assim como os cristãos que viviam em Lida. O texto diz, e eram cidades muito próximas. O texto fala, referindo-se a esses cristãos por 2 vezes, a partir do termo hagios, santo. E santidade aqui, antes de representar a separação para um ofício, representava justamente alguém que tinha uma vida de impacto, que estava espantado diante do Deus terrível. E por conta desse espanto, essas pessoas buscavam viver de tal modo a honrar a santidade de Deus. Penso que quando o próprio Jesus ensinou seus discípulos a orarem, santificado seja o teu nome, ele estava justamente ensinando isso, pastor Emerson. Não significa que a nossa declaração tornará o nome de Deus mais santo, ele o é e ponto. Mas significa que à medida em que declaramos, santificado seja o teu nome, a santidade de Deus vem impregnando cada vez mais a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor. Essa mulher vivia uma vida de santidade porque havia no seu coração uma expectativa da volta iminente de Jesus. Quando a igreja não espera a volta de Jesus, irmãos e irmãs, ela relaxa moral e espiritualmente. Uma igreja que se sente solta, aleatória, uma igreja que não se sente parte de uma história do povo de Deus, que passou pela instituição da própria igreja primitiva, uma igreja que não se sente parte desse processo, é uma igreja que infelizmente já perdeu a noção do rumo a ser seguido. Não tem propósito. A igreja primitiva vivia essa santidade pelo espanto da ressurreição. Estavam maravilhados com esse Cristo, amavam esse Cristo. O viver santo não era simplesmente um sacrifício a ser buscado. O viver em santidade era uma consequência natural de quem tinha sido impactado pelo Cristo vivo, tinha ouvido as suas palavras, tinha comunhão constante com Ele. Mas a palavra nos afirma que esta mulher, ela foi considerada a mãe da compaixão, porque ela não foi poupada dos sofrimentos. Todos nós, ao lermos a história de Dorcas, nos deparamos com um acontecimento inusitado. Como uma mulher que só fazia o bem, adoeceu e veio a falecer. Muitos questionam isso. Poxa, os maus não morrem, parece que só morrem os bons. Por que que isso acontece? Por que que Deus permite tamanho sofrimento?
Antes de respondermos essa pergunta, nós temos que responder o que o mundo entende por amor. O que é amor para o mundo? Será que é simplesmente livrar do sofrimento? Ainda que seja um filho que errou, que se embriagou, que pegou o volante, que matou outra pessoa e que foi preso. Será que o amor é simplesmente livrar o outro das suas consequências? Talvez essa seja uma concepção moderna de amor. Talvez por isso o mundo não entenda como um Deus de amor pode permitir alguns sofrimentos, ou tantos sofrimentos. Mas perceba que não há no texto uma reclamação de Dorcas, nem enquanto esteve doente. Após a sua ressurreição, ela não questionou por que tinha morrido ou por que tinha ressuscitado. Ela simplesmente deu sequência ao seu chamado, porque aquilo que fazia, ela não fazia com a intenção de receber algo, mas porque já tinha recebido. Ela se considerava uma mulher que já estava no lucro, e por conta disso ela exalava esta compaixão e este amor. Por isso Dorcas não é apenas um referencial moral de entrega aos outros, ela é muito mais do que isso. É um testemunho de que aqueles que vivem para os outros vivem acima da mediocridade. Por que mediocridade, pastor? Porque uma vida cristã baseada na troca de favores é medíocre, é paganismo, não é cristianismo. Se eu busco a Deus apenas para receber os favores das suas mãos, eu estou sendo mais pagão do que cristão. Se eu busco a Deus apenas para que Ele me livre dos sofrimentos, eu estou sendo mais pagão do que cristão. E eu sei que eu estou falando nesta manhã para mães que sofrem, algumas sem voz dentro de suas casas, outras já foram envergonhadas e de repente numa busca por fazer o bem, por cobrir o outro, quem sabe algumas na tentativa de cobrir o outro foram despidas, foram envergonhadas, foram sequestradas nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, foram anuladas. Minha irmã, entenda, coisas aparentemente muito ruins acontecem com pessoas que amam a Deus. Essas coisas também podem acontecer, mas o final é glorioso. Aliás, Dorcas foi uma das poucas pessoas que experimentou ressurreição na doutrina e na prática. Louvado seja Deus pela vida desta mulher. Agora, para nós fecharmos esse momento aqui, imagine você, minha irmã, imagine uma mãe com as características de Dorcas. Como é essa mãe? Possivelmente será uma mãe firme, de referências seguras, mas também será uma seguidora do Mestre, alguém que irá exalar o bom perfume de Cristo, porque é uma discípula de Jesus. Tal mulher será amável, graciosa, feminina, frágil. Esse era o significado do nome Dorcas. Porém será forte, alguém envolvido em causas nobres, que faz da dor do outro a sua própria dor, que trabalha não para se autoglorificar, mas que faz o seu dever no bastidor e consegue se alegrar ainda que ninguém esteja vendo. Esta mãe, ela arranca a alegria da rotina aparentemente desgastante. Ela não desiste de tentar. Ela percebe dores nos olhares, ainda que as pessoas nada digam. Isso é ser mãe. É a voz dos que não têm voz. É o braço estendido para quem a sociedade já virou as costas. Isso é ser mãe. Por isso a igreja, pastor Diogo, ela foi chamada também para ser mãe. João Calvino disse que aquele que não tem a igreja por mãe, dificilmente terá a Deus por pai. Trata-se de uma mãe cujo viver é santo, e por isso ela inspira a sua casa a viver em plena comunhão com o Espírito Santo.
Sua presença é sinônimo de provisão, de segurança, de equilíbrio emocional. Por isso, quando ela vem a faltar, ainda que seja por um curto espaço de tempo, ela deixa um rombo no ambiente. Ah, queridas mães, que tais características sejam encontradas em nossas vidas e na sua vida cada dia mais intensamente. Deus quer usá-las poderosamente. Por mais difícil que seja a vida, não percam a graça e a amabilidade, a graça, a formosura. É isso que as torna fortes. É na fraqueza de uma mãe que Deus suscita força, poder e autoridade. Por mais tentadoras que sejam as propostas, não desistam de buscar uma vida de santidade, mas não uma santidade que se separa para nunca mais voltar do social, para o social. Uma santidade que vive tanto numa atmosfera de milagres que ela pode, sim, revelar-se no social sem se corromper. As mães sempre sustentaram a igreja e continuarão sustentando. O papel da mulher na vida da igreja é de fundamental importância. Ninguém pode fazer tudo, irmãos e irmãs, mas todos podem fazer algo. Ninguém pode fazer tudo. Aliás, nenhuma mãe pode fazer tudo, muito embora as mães façam muitas coisas. Mas todos nós podemos fazer algo. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Que você também seja conhecida como a mãe da compaixão. Nós vamos orar. E na sequência, você, querida mãe, assistirá um vídeo, uma homenagem do nosso Central Kids, uma homenagem da Igreja Central para você, mamãe. E que você se sinta afagada e ministrada em seu coração, através desta oração e desse vídeo que assistiremos na sequência. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por Tua fidelidade e graça. Espírito de Deus, ministra o coração de cada mãe nesta hora. Senhor, mostra para essa mãe que mesmo atrás das cortinas, a sua luz está brilhando tão forte através dela que ilumina a todos. Senhor, cura as mães feridas, restaura o ânimo daquelas que estão desgastadas, estafadas, enxuga as lágrimas. Oh meu Deus, faz ressuscitar os sonhos que já morreram, assim como o Senhor através de Pedro liberou uma palavra de vitória para Dorcas, dizendo que ela se levantasse. Meu Deus, que nesta manhã, mães, se levantem no poder da Tua ressurreição e continuem fazendo a diferença em suas casas, em seus casamentos, na vida da igreja. Ah, Senhor, tem misericórdia, que o Senhor nos dê mães na sociedade, mulheres, líderes, que são essas mães como foi Dorcas. Que o Senhor as abençoe. E que o Senhor nos abençoe, é a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos para o vídeo agora, na sequência voltaremos para o encerramento dessa celebração. A expressão mais linda no nosso Criador manifesta, é você, mamãe. Não sei nem como agradecer, faltam-me as palavras pra dizer o quanto eu te amo. Seu afeto, seu amor e paz
festa é você, mamãe. Não sei nem como agradecer, faltam-me as palavras pra dizer o quanto eu te amo, mamãe. O quanto eu te amo, mamãe. Eu te amo muito, mamãe. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães! Eu te amo, mamãe, você é especial pra mim. Eu te amo, mamãe, você é especial pra mim. Que bênção, parabéns a todas as mamães, as mais jovens, as mais experientes, as mães biológicas, as mães do coração, a todas as mulheres, especialistas em gerar sonhos. Como disse a nossa querida irmã Ana Lídia também no vídeo que homenageou as mães. Somos todas mães, algumas pelo laço biológico, mas com certeza todas pelo laço do amor, aqueles que geramos no ventre, tanto quanto no coração. Por isso, somos todas mães de coração, assim como foi Dorcas, essa mulher extraordinária, mulher revelada no livro dos Atos dos Apóstolos. A Bíblia não afirma que essa grande mulher teve filhos do seu ventre, mas deixa claro que muitos foram os filhos do seu coração, assistidos pelo comprometimento com o Evangelho e o amor ao próximo. Portanto, mulher, Deus também te confiou o chamado materno, porque somos todas especialistas em gerar. Se não geramos filhos, geramos sonhos. Devolvemos o desejo de vida àqueles ou àquelas que perderam o horizonte. Enfim, ser mãe não é simplesmente dar à luz a um ser, mas sim engravidar-se do mais belo sonho de Deus e os compartilhar com todos os que aprendemos a amar. Ser mãe é dar ao outro a oportunidade da eternidade. Em Provérbios 31, 29 está escrito: muitas mulheres têm feito coisas maravilhosas, mas você superou todas. Receba, mamãe, a nossa admiração, o nosso respeito e amor neste dia.